Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou reexplicar para vocês o conteúdo de equações do primeiro grau. Eu vou explicar mais detalhadamente aqui, porque aqui eu vou ter mais tempo, então talvez o vídeo fique um pouco longo. Mas no final dele eu vou fazer alguns exercícios com vocês e depois eu deixo uma lista de exercícios para vocês resolverem, para vocês estudarem, beleza? Bom, o que são as equações? Equações são contas onde aparecem letras e números juntos, que a gente tem que encontrar o valor da letra. O que é a letra? É a incógnita. Então, as incógnitas são, pode ser qualquer letra, tá? Desde que ela apareça em forma de letra junto com os números. Pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o Z, pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, tanto faz, desde que apareça em forma de número das nossas contas, tá? Beleza. E o que acontece? Nas equações, a gente tem uma propriedade que, na matemática, a gente tem uma propriedade que é da propriedade da igualdade. Como assim? Dos dois lados do igual, os dois têm que ser a mesma coisa, né? Isso é meio óbvio, mas é uma propriedade da matemática. O lado esquerdo tem que ser exatamente igual ao lado direito. Isso é a propriedade de igualdade. Então a gente usa isso para a gente resolver as nossas contas de equação. Um lado tem que ser igual ao outro. E aí acontece que aparece número e aparece letra junto lá para a gente fazer. Só que para isso a gente não pode fazer direto, nós temos algumas coisinhas que nós temos que fazer, certo? O que são essas coisinhas? Bem, eu vou explicar do jeito complicado agora, então se vocês quiserem passar um pouquinho o vídeo para chegar do jeito, entre aspas, fácil, né? Podem, mas o que acontece? Por que a gente fala? Por que eu falava na aula? Ah, se tá mais, passou para o outro lado do igual, menos. Por quê? Segundo a propriedade de igualdade e propriedade da matemática, se eu coloco alguma coisa de um lado do igual e eu trouxe esse negócio do além, do outro lado também eu tenho que colocar essa mesma coisa, porque eu não posso jogar uma coisa do além, brotar um número na minha conta e só brotar esse número sem explicação nenhuma. Se eu coloco o número, eu posso colocar de um lado, só que eu tenho que colocar do outro também. Que lado que eu tô falando? Do igual, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma conta x mais 3 igual a 5, por que eu falava aqui? Ah, a gente tem que pegar esse mais 3 e tirar, né? Mas ele tá mais, ele vai passar o quê? Menos. Por quê? A explicação certinha para isso é o seguinte. Eu tenho esse mais 3 e vocês lembram que o mais 3 é o intruso, né? Quem que é a letra aqui? O x é a letra. O x é a letra. O mais 3 e o 5 são números. Lembrando, se o número não tem sinal nenhum na frente dele, ele tem um mais. A gente não precisa escrever esse sinal. A gente não escreve esse sinal, mas a gente sabe que tem um mais ali na frente do 5. Na frente do x também tem um mais, só que a gente não escreve. E o 3 é óbvio, tá com mais na frente dele aqui, ó. Na frente que eu falo é na esquerda do número, tá? Então, beleza. A gente tá vendo que, olha só, o 3 é intruso, ó, letra, número e número. Tem que ficar letra para um lado, número para o outro. Pô, eu tenho que tirar esse mais 3 daqui então. Eu quero deixar essa letra sozinha. Esse 3 tem que vir pro lado dos números. Só que eu coloco ele fazendo a operação inversa. O inverso da adição é a subtração. Por que isso? Porque, como que funciona na matemática? Nós temos o x mais 3 e esse mais 3 precisa sair. Mas eu simplesmente não jogo ele para o outro lado. Para eu fazer esse mais 3 sumir, eu coloco um menos 3 do lado dele. Se vocês concordam que mais 3 menos 3 dá zero, certo? Mais 3 menos 3, tenho 3 reais, perco 3, fico com 0 reais. Só que se eu coloco um menos 3 do além, eu trouxe esse mais menos 3 do além, eu tenho que colocar o menos 3 do outro lado do igual também. Se eu coloco alguma coisa do além de um lado, eu tenho que colocar a mesma coisa. Estão vendo? Eu coloquei o mesmo número dos dois lados. Agora sim, a minha igualdade continua a mesma coisa. Um lado continua idêntico ao outro. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu posso resolver, porque aqui eu tenho dois números. Lembrando daquele exemplo que eu dou na aula, que eu tenho um gato, 3 cachorros. Eu posso juntar gato com cachorro? Não posso, mas eu posso juntar cachorro com cachorro. Então, se eu tenho 3 cachorros e eu perco 3 cachorros, ó, tenho 3 cachorros, perco 3 cachorros. Pode pensar em reais também. Eu fico com 0 cachorros, certo? E eu continuo com meu gato. Do outro lado igual é o seguinte, eu tenho 5 cachorros, eu tenho 5 cachorrinhos
E eu perdi 3, por quê? O 5 é positivo e o 3 é negativo. Tenho 5 cachorrinhos e perdi 3. Isso aqui fica 2. Só que x mais 0, qualquer coisa mais 0, gente, é qualquer coisa. Qualquer coisa mais 0 é qualquer coisa. Portanto, isso aqui eu posso colocar simplesmente como um x. Eu posso sumir com esse 0 porque esse 0 é neutro, ele não tem valor nenhum. E pronto, coloco um x igual a 2 aqui, cara. Acabou a conta. Eu descobri na minha conta que o x igual a 2. Vamos confirmar? X mais 3 igual x mais 3 igual a 5. E depois das contas que eu fiz aqui, eu encontrei que o x é igual a 2. Então eu simplesmente, onde tiver x, eu coloco 2. 2 mais 3 igual a 5. Pela propriedade da matemática, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. 2 mais 3 igual a 2 mais 3 igual a 5. E 5 é igual a 5. Os dois lados estão idênticos. A minha conta está certo. Resolução da minha conta, x igual a 2. Ah, você não falou nada disso na sala, professor? Não, porque a gente não tem tempo para falar sobre isso na sala. Por isso eu passei o direto. Qual seria o direto? Eu olho x mais 3 igual a 5. Eu vejo, cara, no x eu tenho letra, no 3 eu tenho número e no 5 eu tenho número. Quem que é o intruso? O 3. O 3 está com sinal de positivo na frente dele. A conta que ele está fazendo é, estou adicionando 3. Então ele tem que ir para o outro lado do igual. E se ele está adicionando de um lado, ele vai sair, ele vai passar diminuindo do outro. Fica 5 menos 3. 5 menos 3 igual a 2, ou seja, x é igual a 2. Pronto, cheguei em 2 em todas as minhas contas. Tá? Esse aqui é o simples. Ou seja, então vamos lá. Começando as nossas anotações. Se está mais, se está positivo, passa negativo. Passa o que, professor? Do igual. Por favor, se vocês estão movimentando ele do mesmo lado da igualdade, ele continua com o mesmo sinal, tá? Se vocês não passaram ele para o outro lado do igual, ele continua o mesmo sinal. Ah, entendi. Esse aí é o de mais. Esse aí é facinho. Sim, outro facinho é o de menos. X menos 3 igual a 5. Ora, o intruso aqui é o 3 de novo, só que agora ele não está mais. Agora ele está menos. Ele vai passar para o outro lado igual, positivo. X igual a 5 mais 3. Professor, por que você não está mudando o sinal do 5? Porque o 5 continuou quieto no lugar dele. A gente mexeu no 5? Não, ele continua quieto do lado direito da igualdade. O x também, a gente não mudou o sinal. Por quê? Porque ele continua quieto. Ele tá na dele, velho. Pronto, x igual a 5 mais 3. X igual a 8. Vamos conferir? Se eu falei que o meu x é igual a 8, eu tenho que trocar esse x aqui lá na minha conta. A conta eu sei que é x menos 3 igual a 5. Se eu falei que o x é igual a 8, onde tiver x eu coloco 8. 8 menos 3 igual a 5. Vamos resolver isso aqui? 8 menos 3 igual a 5. 5 igual a 5. Igualei a minha conta dos dois lados. Então a resolução da minha conta é x igual a 8. Toda não, né? Essa mini conta de 3 linhas aqui. Beleza? Então se está menos, passa mais. Vou colocar aqui, ó. Se está subtraindo, passará adicionando. Passará para o outro lado do igual. Para o outro lado da igualdade. Adicionando. Beleza? Beleza. Então, qual que é a próxima? Vamos fazer agora uma de multiplicação. Da multiplicação ela vai aparecer desse jeito. 2x igual a 5. Professor, cadê a multiplicação? Aqui. Ela está escondida. Quando os números estão colados quando o número está colado com a letra, ele está multiplicando. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 2 cachorros. Ou 2 vezes o número que eu não sei qual é.
Então, quando os números estão colados, eles estão multiplicando. Como aqui eu fiz uma conta direta, simplesmente 2x igual a 5, aqui eu posso ver que número, letra, número. O intruso claramente é o 2. Eu preciso do x sozinho. Esse 2 vai passar para o outro lado da igualdade. Mas, qual que é o contrário da multiplicação? Ele está multiplicando x. O contrário da multiplicação é a divisão. X igual a 5 dividido por 2. Certo? Ele estava multiplicando, ele passou dividindo. E ele ficou... Por que você colocou em fração, professor? Porque, como eu disse, toda fração é uma divisão. 5 dividido por 2, 2,5. Beleza? Se não me engano, nós não estudamos ainda contas com vírgula, então tá tranquilo, a gente vai ver isso no bimestre que tá vindo aí. Tá, desculpa, eu devia ter colocado um 6 aqui para ficar mais simples a conta para vocês. Vamos conferir? Só trocar o 2,5 aqui no lugar, fica 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5 é 5, fica 5 igual a 5. Então, se o número está... Então vamos lá. Se o número está multiplicando, ele passará dividindo. Beleza. E por último, que é só as quatro operações matemáticas que a gente estuda no 7º ano. Se eu tenho um número e ele está sendo dividido, o que eu vou fazer? Pô, como que você sabe que está sendo dividido? X sobre 2 é x dividido por 2, gente. Fração é uma divisão. Então, é esse número dividido por esse. X dividido por 2. X dividido por 2 é igual a 5. Cara, o 2 está dividindo o x. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. E o inverso da divisão é a multiplicação. Então, fica x igual a 5 vezes 2. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Troco o 10 aqui no x. 10 dividido por 2 dá 5. 5 a 5. Professor, nas duas primeiras você trocou o sinal e nessa aí você não trocou. Por quê? A gente vai trocar o sinal quando for mais e menos, porque eles estão adicionando e subtraindo. Então, a gente... Aqui ele está multiplicando e dividindo. Nós não trocamos o sinal porque a gente está fazendo operação inversa. O inverso da adição é a subtração e o inverso da subtração é a adição. Por isso que a gente trocava o sinal lá nas outras. Essas duas últimas, o processo inverso foram divisão e multiplicação. Nessas aí a gente não troca o sinal, tá ok? Bom, eu vou parar a explicação aqui e eu vou fazer mais um vídeo fazendo exercícios com vocês.